fala uma coisa pra mim aqui, preguiça. A capoeira é baiana ou é carioca? É. Que comércio. Ixi, que comece a treta. Então, mestre, dentro da história, a gente fala muito que é o seguinte: você tem que se apegar às fontes, ao que você consegue provar. Então, o que são os registros, os documentos. Então, pode ser que amanhã se descubra um documento ainda mais antigo de uma capoeira em outro estado e tudo mais. Mas hoje, o registro mais antigo que a gente tem da capoeira enquanto luta, na ideia que a gente entende ela hoje, é do Rio de Janeiro, ali de 1770, né, que é um escravizado que já se defendia, era ali o famoso leão de chácara ali, que era capanga ali, e ele se defendia de 4, 5, exímio capoeirista e lutador. Então, o registro mais antigo que a gente tem é do Rio de Janeiro mesmo. Então, é uma polêmica que é engraçado, que rolou muito parecido com o samba, né? O samba também tem essa polêmica, se é carioca ou se é baiano. E aí falam até que uma das ironias assim da história do Brasil é que o samba seria baiano e entrou para a história como famoso como carioca, e a capoeira seria carioca e ficou famosa como baiana. Foi uma troca ali para poder ficar trocaram equilibrado. Inclusive, os capoeiristas baianos, quando começou essa disputa entre de onde era a capoeira e tudo mais, eles falavam abertamente assim, ó, a gente já perdeu o samba para eles. A capoeira a gente não vai perder não, a capoeira é nossa. Então deu esse símbolo assim, sabe, de resistência baiana assim. Então, eu entendo como o registro mais antigo é carioca e se você for olhar, quando a gente fala de capoeira no século XIX, tudo que a gente está falando, malta, as maltas de capoeira, os tipos, qual seria a origem étnica dos maioria dos capoeiros, a gente sempre está falando do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é onde a gente tem a maior parte dos registros sobre capoeira, assim. Na Bahia, obviamente, tem já registros antigos também, mas não é numa quantidade tão grande que a gente possa falar assim, esse era o perfil do capoeirista, era assim que ele se comportava. Você consegue traçar mesmo uma identidade do capoeirista no Rio de Janeiro. Então, é mais forte realmente se você for pensar em antiguidade no Rio de Janeiro. Por documento e por quantidade, assim, de você conseguir ter uma amostragem, não só o mais antigo, sabe, mas a amostragem, assim, é um espaço de várias pessoas tendo registro, e você consegue ver, eles eram assim, eles eram assado, eles se comportavam desse jeito. A primeira metade do século XIX, eles eram mais africanos, escravizados. Segunda metade já foi mais ali o mestiço, libertos. Então você consegue traçar o caminho que a capoeira fez quando você olha para o Rio. Nos outros lugares, Pernambuco, Salvador, não tem tanta informação não assim. Tem documento. E como que começou essa rincha, de fato? Então, o Rio, ele era a capital do Brasil naquela época, né? Então, você trazia a migração muito forte de todos os lugares do Brasil para aquele lugar. Então, ele é onde se tem mais documentos, onde se tem mais informações e tudo mais. E como eu falei, já tinha essa rivalidade do samba, porque o samba ele veio de migração baiana para o Rio, e ali foi ganhando um formato, já no Rio de Janeiro, de que foi o primeiro lugar onde se gravou, fez o samba, pode ser, inclusive, falar que foi a primeira vez que o pobre, o preto, né, o marginalizado, teve voz assim na sociedade brasileira. Então, através das letras de samba, foi a primeira vez que eles puderam falar eles mesmos sobre a história deles. Onde as pessoas pararam para prestar atenção. Exatamente. E aí, tipo, se viu o valor naquilo e se ouviu essas pessoas. Então, o samba, ele veio, só que quando ele fez isso, ele fez se adaptando. Não podia ser aquele samba de preto mesmo. Tinha que, mexe aqui, muda ali, domestica. O Getúlio... Disfarçar até na música, né? Exatamente, até na música. E o presidente Getúlio Vargas, que tem uma importância, uma visão para capoeira, ele também bateu muito forte no samba. E a figura do malandro, por exemplo, ele coibia de você fazer letras que falavam sobre malandragem, quanto estimulava e pagava para se produzir músicas que falassem do mundo do trabalho. O malandro, enquanto aquele que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar, e não aquele que, né,
vive ali de jogatina, da noite e Aí tudo é o mais. marginal, Exatamente. não é o malandro. Foi assim que ele foi construído, entendeu? Foi construído dessa forma, nesse período ali dos anos 30. Ele quis mudar, porque antigamente as músicas que falavam sobre o malandro era o outro O malandro. outro malandro. E aí ele quis ir mudando. Então ele bateu em cima de embranquecer, de mudar para o mundo do trabalho essa figura do malandro. E aí foi surgindo dentro da capoeira um movimento parecido, de uma resistência. E aí deu essa rivalidade porque enquanto o Rio era esse polo que era a capital do Brasil, a Bahia se tornou uma capital cultural do Brasil também. Você vê grandes nomes da música, das artes plásticas, ali você tinha o Caribé, você tinha da literatura, você tinha o Jorge Amado. Então se criou uma referência cultural ali em Salvador, ali na Bahia. Então se criou essa disputa. E o modelo de capoeira que foi se desenvolvendo em Salvador, na Bahia, não só em Salvador, né, na Bahia de uma forma geral, tem o Recôncavo, tem outras regiões, ele teve grandes diferenças em relação ao modelo que foi se desenvolvendo no Rio de Janeiro, por vários motivos. Primeiro porque no Rio teve o Sampaio Ferraz, que foi o cavanhaque de aço, que era o delegado que fez uma guerra contra os capoeiristas ali, logo depois da criminalização da capoeira em 88, ele já veio batendo muito forte e perseguindo capoeiras, prendendo, exilando para outros lugares e tudo mais. E a Bahia não viu esse movimento tão forte. Teve também uma repressão, mas não foi tão forte quanto no Rio de Janeiro. Já por ser a República, né? Exatamente, porque queria se colocar como o modelo do Brasil. Então aqui tem que andar exemplar, tem que andar pianinho. Então acabou acontecendo isso mais forte e acabou, querendo ou não, deixando a Bahia conseguindo manter mais algumas tradições. Eu não sei, pode ser uma teoria, aí, né, tudo você tem que estudar mais e comprovar mais. Mas talvez por isso um dos motivos de na Bahia ter sobrevivido a parte mais forte da musicalidade, né? Porque a musicalidade, querendo ou não, ela entrega onde, né, ali, você ouve o som de longe. No Rio de Janeiro, se isso acontecesse, se eu ouvisse o som da capoeira, aí dava problema. Mas até que não tinha berimbau, né? Não tinha... O berimbau foi colocado na Bahia, correto? Sim, sim. Então, porque na Bahia, por ter uma perseguição menor, talvez... Podia fazer mais. Talvez... Teve espaço, exatamente. Eu acredito que pode ser uma das explicações, sabe? E acho até que nessa rivalidade entre Rio e Bahia, uma coisa que prejudicou muito o Rio consolidar na nossa memória como... a origem da capoeira foi o fato de que, por não ter tanta musicalidade, você não conseguiu salvar a memória memorizar de muitos capoeiristas antigos. Porque, se você for ver, no Rio de Janeiro aconteceu a maior revolta do Rio de Janeiro, foi a revolta da vacina. E ela foi liderada por capoeiristas. E você não vê uma música falando sobre isso. Você não vê uma música falando sobre o Prata Preta, que foi o líder dessa revolta. Por quê? Porque não se trouxe esse registro musical dentro disso. A música foi muito usada como isso, né? Contar do passado, para manter viva. Conta uma história, né? Conta uma história, mantém uma tradição, então cristaliza melhor. Então, acabou que quando os baianos começaram esse movimento de migração, e o Rio de Janeiro, por ser a capital, acabou talvez também não se dando essa necessidade de, vou em busca de uma vida melhor, mais oportunidades em outro lugar. Porque o melhor lugar para ter oportunidades era ali. Era a capital. Então, os baianos fizeram esse movimento dessa busca por uma vida melhor e acabaram se espalhando por mais lugares do Brasil. Então você acaba fortalecendo em vários lugares a ideia de que a origem da capoeira é lá na Bahia, a capoeira boa é lá, porque eles estavam em vários estados. Foram para qualquer lugar é baiano. É o baiano que tá ali. Ele que tá dando... Exatamente. Então isso vai fortalecendo também essa imagem da Bahia, cristalizar ela enquanto esse reduto ali da capoeira, sabe? A meca da capoeira no Brasil. Então acho que veio um pouco daí essa rivalidade, assim. E aí isso ficou mais forte também quando chega o mestre Bimba e aquela disputa com o Senhorzinho, né? Que o Senhorzinho, ele é um capoeirista do Rio de Janeiro que monta... E aí tem outra questão aí também. O Senhorzinho, ele abriu o espaço dele, né? Que é Centro de Ginástica Brasileira.
algo mais ou menos assim, eu não tenho certeza. Mas era algo mais ou menos assim. Ele abriu em 1930. Mestre Bimba abre a academia dele em 1932. Mas a gente ainda remete ao Mestre Bimba como sendo a mais antiga academia. Até porque ele fez a apresentação pro presidente, né? Isso, e tem uma Fez a grande polêmica. diferença. Fez, mas tem uma grande polêmica nessa apresentação. Porque é o seguinte, o Mestre Bimba, ele ganhou a autorização dele para poder ministrar os cursos dele ali em 37. Ele abriu a academia em 32, legalmente ter o alvará e tudo mais veio em 37. E muita gente acha que a apresentação que ele fez pro Vargas foi em 37 e por isso ele ganhou essa autorização. E não foi. A apresentação que ele fez pro Vargas foi só em 53. Então, Nossa, muitos depois. Muitos anos depois. Apresentações que ele já fazia nessa época era pro então governador da Bahia, que era o Juraci Magalhães. Então, para ele fez apresentações e foi aí que ele conseguiu essa autorização. Pro Getúlio Vargas mesmo, que era o presidente da época, foi só em 53. E aí teria vindo a foto famosa do Mestre Bimba com Getúlio Vargas e a frase do Getúlio Vargas, né, que a capoeira era a ginástica nacional, a única contribuição realmente brasileira para os esportes, para a ginástica e tudo mais. Então, tem também esse dilema. E aí, o senhorzinho, ele já vem com uma interpretação da capoeira que era muito ligada aos intelectuais, militares. Ele mesmo dava aula para o corpo de polícia, ele era, se eu não me engano, ele era da polícia, inclusive, ou ele dava aula para o pessoal do corpo de polícia. Isso eu sei que ele dava aula para o pessoal do corpo da polícia. Teve alguns artistas, intelectuais que fizeram aula com ele, mas era sempre de uma interpretação muito embranquecida, sabe? Tanto que você vai ver, o uniforme dele era um uniforme de pugilismo, o short... Então foi assim que, na verdade, como aconteceu esse lance dos brancos na capoeira? Como eu disse, as pessoas brancas marginalizadas sempre tiveram no meio da capoeira. E, na verdade, eles já estiveram desde antes, assim, sempre tiveram em espaços pretos, no samba, nos próprios quilombos. Você vê, nos quilombos já tinham pessoas brancas, já tinham indígenas e africanos ex-escravizados. Então, os brancos, o povo preto, ele sempre teve por hábito isso de acolher. Esse acolhimento, assim, ele sempre teve a ideia de aprender com o outro, aprender com a diferença. Essa ideia de que a cultura do outro é inferior é uma ideia europeia. É a Europa que se impôs no mundo inteiro, colocando como a melhor raça, a melhor cultura, a melhor música, a melhor comida, tudo. O povo mais bonito. Então essa é uma ideia do branco colonizador. O povo preto, eles tinham, em África principalmente, a ideia muito de incorporar dentro da cultura do outro o que era interessante para ele. Eu posso aprender com isso aqui é interessante para mim, então eu vou vir. E a capoeira surgiu até dessa mistura, né? Exatamente. Os índios, os negros, toda essa mistura. Exatamente. Né? Sobre a origem da capoeira tem muitas polêmicas, né? Tem até uma teoria tem um mestre da Muzenza que ele tem uma tese de que a capoeira, na verdade, é de origem indígena, né? De que o registro mais antigo que se tem é do Padre Vieira, que quando veio no Brasil já chamou de capoeira uma brincadeira dos indígenas, assim. Aí não se tem total certeza se era a mesma capoeira que a gente está falando aqui, mas... perdeu no meio... Mas toda mistura, né? Exatamente. Então tem vários elementos ali. A questão da roda é uma coisa muito comum aos povos indígenas, assim como para os povos africanos. Então tem muitos elementos que... A gente canta em português as músicas de capoeira, isso querendo ou não influencia na rítmica, na métrica, uma série de coisas. Então vem mesmo dessa mistura, né? Então os brancos, eles sempre vieram. E aí, na capoeira, no século XIX, mais ou menos, eles vieram de dois lugares. Os brancos pobres, muitas vezes, geralmente portugueses, que é isso que eu falei, os fadistas, e os brancos ricos também, que era chamado dos cordões elegantes. Era como se chamava esses capoeiristas, vindo de origem nobre, né, ali no financeiro, e às vezes ocupavam vários cargos, assim, de diplomata, de desembargador, de advogado. Inclusive, isso é outra coisa que acho que nem todo mundo sabe, mas o Sampaio Ferraz, né, que a gente estava falando que fez a perseguição aos capoeiristas, ele é paulista, ele é aqui de São Paulo e capoeirista. Ele fez a perseguição aos capoeiristas, mas na juventude dele ele era capoeirista. Mas sabia o potencial da capoeira. É isso. É o que eu falo. Às vezes não adianta você
tá lá dentro. Você tem que se comprometer com aquele mundo que você tá. Às vezes você pode aprender e só tirar da capoeira e usar para o que você quer, para o seu benefício próprio. Se você não se compromete com a comunidade, com a história, e é daí que eu acho que vem a questão de aprender sobre a história da capoeira e tudo mais. Se você não se compromete com essa história de luta, de resistência, de um povo que foi escravizado e que lutou por liberdade, que passa até hoje por grandes dificuldades, se você não tem esse comprometimento, nada garante que você vai usar a capoeira em prol desse povo. Benefício próprio. Tá? Você pode usar muito bem para benefício próprio. E aí ele, dentro da ocupação dele, que era, né, esse delegado, ele fez isso de perseguir os capoeiristas. E quando, na verdade, surgiu essa questão de sair só de ser a capoeira algo só para marginal, só para o negro, e começou a ser algo que outras pessoas tinham o desejo de fazer parte? Como que funcionou isso tudo? Contraditoriamente, surgiu ali junto com o momento em que a capoeira começou a ser mais perseguida. Ela começou a ser mais perseguida no momento em que mais pessoas brancas, de condição financeira boa, puderam participar dela. Acho que talvez por um medo da elite branca de um pânico moral, sabe? Que enxergava na capoeira uma degeneração. Então era aquilo, degenerava o espírito das pessoas, entende? Então você ia se tornar um vadio, você tá se aproximando ali de uma cultura inferior, que é a cultura negra e Como tudo pode mais. se relacionar, estar tão próximo disso, né? Exatamente. E aí foi ficando cada vez mais forte essa perseguição, assim, à capoeira. Foi mais ou menos o mesmo momento. Mas desde muito cedo, dizem até que Dom Pedro, né? Dom Pedro I era capoeirista. Então já desde muito tempo tem essa ideia, tipo, das elites olhando para aquilo e achando incrível. E quando assim. acabou esse momento de perseguição e começou... Porque assim, a gente sabe que o preconceito tem até hoje, dependendo de com quem você tá conversando, Sim. talvez por falta de entendimento, como você mesmo tá falando, ainda existe. Mas quando que foi se perdendo isso e foi se tornando algo mais aceito de alguma maneira? Então, acho que nesse movimento do que trouxe o senhorzinho, o Vargas também... É que no Vargas a gente acaba... Pela figura do mestre Bimba, e se cristalizou essa ideia, né, do mestre Bimba como o grande responsável pela legalização da capoeira ali dentro né, para essas apresentações que ele teria feito e tudo mais, a gente joga muito nesse período, essa importância. Mas a verdade é que o Vargas, o presidente Getúlio Vargas, né, eu não posso esquecer de deixar claro quem é o Vargas. Meu amigo, meu best. Ele deu muito mais atenção pro samba. O samba realmente foi a cultura que ele deu essa atenção de vou usar isso aqui para me aproximar das massas e aí ganhar um apoio popular. Porque o Vargas ele foi o primeiro governo do Brasil que realmente se apoiava nas massas para justificar a legitimidade do governo. Até então, a legitimidade do governo não se dava nas massas, se dava na ideia de que as elites apoiavam o governo, então é isso que precisa. O Vargas ele traz a ideia de que o governo tem que representar a população inteira, até porque quando ele assume num Brasil muito fracionado, assim, muito dividido, então ele não conseguia às vezes reunir todas as elites do país, ou as mais importantes, em torno dele para ele conseguir governar. Então ele jogou para o povo. Só que, obviamente, não era uma representação plena do povo. Então, ele foi controlando o povo como ele podia. E ele usou muito do samba para isso. A capoeira, por mais que a gente, às vezes, tenha a ideia de que ele também jogou com a capoeira, não foi tanto. Eu acredito que o ápice desse movimento aí de dar legitimidade para a capoeira veio na ditadura militar. Porque em São Paulo foi a primeira vez que se pagou para os capoeiristas divulgar a capoeira ali, fazia viagens junto com Inesita Barroso, com Garrincha e outros artistas em grandes programas de TV, em grandes encontros culturais, caravanas culturais que tinham na época. Então, acho que foi o momento onde teve uma participação mais forte do Estado e uma legitimidade maior para o capoeira. A aproximação até do Pelé, jogando capoeira, teve muitas coisas desse aí tipo. Já puxa para São Paulo.
puxa para São Paulo, porque São Paulo virou o eixo econômico nessa época, né? São Paulo era o eixo econômico. Mas aí, quem eram os capoeiristas que estavam aqui em São Paulo? Baianos, e aí por isso, mais uma vez. Tanto que o Tenente Esdras, eu não sei se você sabe, aqui em São José dos Campos, o Tenente Esdras era o mestre Damião, aluno do mestre Bimba. Ele trouxe o mestre Bimba, a primeira viagem do mestre Bimba para São Paulo e para o Rio de Janeiro também, foi ele que trouxe, junto com outros alunos ali, para fazer umas apresentações de luta aqui. E aí o Tenente Esdras, ele era tenente da aeronáutica, ele virou depois, né, dessas viagens todas. Ele ficou aqui, ele fez concurso público e virou tenente da aeronáutica. E aí ele fazia muito aqui em São Paulo esse paralelo de dar um apoio para a capoeira, sabe? Ele abriu a primeira academia de capoeira do Vale do Paraíba, que é a Besouro Mangangá, que o mestre Lobão ficou tomando conta. Sim. E aí ele na inauguração, eu cheguei a entrevistar ele, né, o Tenente Esdras, antes dele falecer. E, na verdade, eu não entrevistei. Eu estava presente na entrevista que fizeram com ele, e eu estava presente também. E umas perguntas. Uma ex-namorada minha, que é historiadora, ela entrevistou mesmo ele. Inclusive, na minha monografia, eu usei essas entrevistas que ela me cedeu para eu poder fazer a minha monografia. E aí ele conta várias histórias, ele conta que... E é muito engraçado. E é legal você ver como esses mestres antigos, eles cristalizam uma narrativa, que eles sempre voltam naqueles mesmos, aquele dia que aconteceu tal coisa, porque quando você vai ficando mais ciente de você enquanto figura pública, você começa a selecionar, eu vou falar disso sobre mim, isso aqui eu não vou dar tanta atenção. E ele tinha muito isso, ele fala que uma vez, tinha o 7 de setembro, durante a ditadura, que rolou o boato de que se ia vaiar como é que fala? O desfile? O desfile de 7 de setembro. Aí ele falou, aí eu tive a sacada de trazer o Pelé. Ninguém ia vaiar o Pelé. Então ele já tinha essa coisa. E ele associava, ele usava esse poder que ele tinha de contato com os militares para garantir que não tivesse perseguição aos capoeiristas aqui no Vale do Paraíba. Ai, que legal. Então, tipo assim, tem caso, o pessoal fala que ia ter uma perseguição, ele ligava lá e mandava os caras para falar assim, como que funcionava essa perseguição? Como era? Não era, nesse momento já não era mais tanto de prisão. Se você, né, já tinha saído do Código Penal ali desde 40, então já não estava mais no Código Penal, você não se prendia mais ninguém. Porque no Código Penal, então, era proibido? Foi desde 88, né? Começou em 88. E aí, o pessoal diz muito que o Vargas tirou em 37, mas na verdade, ele só vai sair do Código Penal mesmo em 40. Ali, esse novo código foi feito em 40 e entrou em vigor em 42. E aí é que a capoeira... E acontece o seguinte, ele legaliza... ele tira a capoeira do Código Penal e ele traz a ideia de que é inviolável o seu lar. Então, em espaços fechados, a polícia não pode entrar sem o mandato. Então, isso já dá para todas as manifestações afro, já dá uma segurança de que, dentro aqui não posso. Aqui ninguém pode mexer. E aí, quando vai passando o tempo, tanto que durante a ditadura militar, essa capoeira que foi divulgada nessas caravanas culturais e tudo mais, era uma capoeira de academia. Roda de rua ainda era perseguida. Você não ia preso, mas a polícia às vezes desfazia a roda, mandava cada um pro seu canto, acabou. Então, essas coisas... Tem até uma roda na USP que foi proibida por um tempo. Então, tinha ainda esse preconceito e o peso do Estado ainda agindo ali. O sistema sempre agindo contra, né? O sistema sempre agindo contra. Porque o sistema é aquilo. Primeiro, com a cultura afro, foi assim que rolou no Brasil. Primeiro você proíbe e nega. Quando chega num ponto onde você não consegue mais proibir, porque vai acontecer independente de você querendo ou não, que a gente estava falando, as pessoas ricas, brancas, estavam indo independente se era ilegal ou não. Quando você não consegue mais controlar, aí você copta, que é você traz para perto de você, só que você não traz qualquer uma. Então, não é qualquer capoeira que vai vir para cá, não é qualquer samba que vai para cá, eu vou selecionar. Então... Outro assunto que é polêmico, mas assim, não é à toa que os maiores grupos de capoeira que a gente tem no mundo são todos, os mestres, líderes, são brancos. Né? Não é à toa. É que não estou de forma nenhuma querendo dizer que eles não tiveram o valor deles, que eles não tiveram a importância da luta deles, que eles não fizeram um trabalho incrível. Mas, querendo ou não,
eles tinham a cara da capoeira que eles Que queriam podia ser vender. permitido. Exatamente. Que o governo topava vender. Essa eu posso vender. Eu posso vender um branquinho, arrumadinho, bonitinho, tal. Fazendo capoeira. Fazendo capoeira. Aí vira esporte, vira... E aí, de novo, quando se traz essa ideia do esporte pra capoeira, é muito nesse sentido do embranquecer. Porque quando você traz esporte, você traz regra, você traz uma moral de comportamento, você traz uma Disciplina, uma conduta que você tem que... Exatamente, uma disciplina, uma conduta. Você traz um controle social daqueles grupos. Aham. Você vê, e aí... Tanto que até agora tentaram proibir toda a cultura, né? Exatamente. Exatamente. E é isso. Você proíbe, não dá mais pra proibir, eu vou legalizar, eu vou permitir, mas eu vou permitir aos meus moldes. É o que eu deixo também. Então não é qualquer capoeira que vai, não é qualquer samba que vai. E isso vai acontecendo com toda a cultura afro. Quem tá no poder, ele sempre primeiro proíbe, depois ele arranja um jeito de ganhar com aquilo. Então ele vira comércio, vira possibilidades pra eles, assim, pra dominar. E quando que ela chegou no seu auge? No seu áudio, quer dizer assim, em que sentido? Assim, do financeiro, De tudo, de ser aceito, de ser algo que foi mais permitido e tudo mais. Não sei, porque assim, pro historiador a gente acaba precisando muitas vezes de um certo distanciamento. Entendi. Então, o que eu falo agora, pode ser que daqui a 30 anos, eu falo, opa, talvez, olhando agora para 30 anos atrás, porque o que a gente está vivendo hoje vai ser estudado daqui a 30 anos, e aí pode ter uma outra interpretação. O que eu olho, o que eu vejo, é que assim, na década de... Aí acho que o mestre pode até... Vocês dois agora não precisa falar como historiador, pode falar como mestre mesmo, que participou disso tudo. Então, o mestre pode até me falar assim, o forte, por exemplo, das viagens para fora do país. Porque, querendo ou não, no financeiro, nunca se ganhou tanto quanto quando começou a ir para fora, né? Que aí você começa a vender muito berimbau, abadá... Até porque lá fora é valorizado, né? Mas muitos também foram para fora e passaram aperto, né? Sim. Essa é a verdade. Sim, a gente muitos também não pode querer tapar não, só a lógico. peneira. Até esse trabalho lá fora, muitos passaram a perda até conseguir fazer vingar também. Outros tiveram que voltar, né? Tem tudo. E até pelo trabalho. Tem pessoas que levam o trabalho a sério, tem pessoas que não levam. Tem pessoas que foram para realmente trabalhar com a capoeira. Tem pessoas que foram usando a capoeira como porta de entrada lá para fora. Essa Sim, é a verdade. é verdade, Então tem uma diferença. As Sim. pessoas que vão para trabalhar com a capoeira e fazer acontecer, e aqueles que vão se aproveitando da capoeira para abrir portas para estar indo lá para fora. E viver, né, ganhar dinheiro e viver bem lá fora, não necessariamente com capoeira. Não com capoeira. Sim. É verdade. Então, eu acho que, pelo que eu já vi, estudei assim, acho que a década de 90 foi esse grande boom, né, mestre? Ou você acha que Foi ainda... quando Não, você veio pra Taubaté? sim. Foi quando eu... É. o momento que a capoeira deu estouro, né? Tipo assim, aí é mídia, tava na Na Globo, novela, na Globo. teve o filme, então, nossa, e era muita capoeira. É. Né? A capoeira em todos os lugares, todo mundo praticava capoeira, tava em moda.